Então a gente vai falar sobre a eritropoetina, tá? A eritropoetina, ela é uma glicoproteína, tá? Que eu tinha falado pra vocês, lembra? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês de novo, tá? Que tava no outro vídeo, então eu vou falar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A eritropoetina, tá vendo? Que ela ajuda muito na questão da hemácia. Tá vendo? Ó, que interessante, tá? Então, como eu falei pra vocês, ela é uma glicoproteína, tá? Que logicamente é sintetizada pelo rim, tá? É sintetizada logicamente pelo renal, tá? Pra parte renal, que logicamente fica perto, tá? Do fígado, tá? Que também, porém, tem uma quantidade, tá? Que apresenta. A função dela é logicamente regular, logicamente, tá? A produção de eritrócitos, também conhecida como hemácias, tá bom? Tanto no homem, tanto nos animais. Essa é a função dela, é ela que controla, tá? Quantas hemácias, tá? Quanto que vai ser produzida ou não vão ser produzida, tá? Então isso é muito importante, tá? Então assim, os túbulos proximais, os túbulos, tá, proximais, renais, ele tem 90% e o fígado ele também tem, tá? Mas o fígado, a quantidade é menor, tá? 10% de eritropoetina, tá? Lembra que eu falei que o fígado ele gosta de pegar muita coisa? Então, por conta das hemácias, ele também pega, tá? Então, essas células elas ficam bastante nos túbulos proximais, porque absorção, tá? Sempre. E logicamente, lembra que eu falei para vocês que quando as hemácias elas vão morrer? As hemácias elas vão morrer. Então quem vai eliminar? Logicamente o processo renal. Então por isso que elas ficam nos túbulos proximais, porque elas vão morrer, tá? Por isso que elas são encontradas a 90%, tá? E logicamente 10% no fígado, tá? Como é feita a urina? Isso daqui é muito importante, como é feita a urina. Então, ela é composta de 95% de água, 2% de ureia. Lembra da ureia que eu falei? Quando ela não é eliminada, ela vai para onde? Sangue, tá? E 3% com o restante, logicamente, fosfato, sulfato, amônia, magnésio, cálcio, ácido úrico, creatinina, sódio, potássio e outros elementos mais, tá? Então, como é feita a urina é dessa forma, tá? Esses são os componentes que é feita a minha urina, tá bom? Que é bem interessante, tá? Aqui são patologias, tá vendo? Ó, o que causa uma incontinência urinária, tá? Urodinâmico, tá? Para que serve, logicamente, o exame urodinâmico, tá? Que logicamente é uma função e avaliação da minha bexiga, tá? Para você saber se você tem incontinência urinária, quando que tá preenchendo, quando que está esvaziando, tá? A questão do esfíncter, tá? Da questão da bexiga, se está funcionando ou não, da ureta. Então, assim, a função da bexiga e do esfíncter da ureta é logicamente responsável para controlar logicamente o processo urinário. E nisso que ele começa a controlar, eu preciso logicamente o estudo do urodinâmico, que logicamente é um teste no trato urinário para saber, para ver o esvaziamento, tudo isso, tá? Que é bem interessante, tá? Como a gente sabe que a bexiga dá baixa, aqui são os sinais e sintomas, tá bom? Ureia e creatininas, que são logicamente alta concentração no sangue, tá? Que pode logicamente acontecer na urina, tá? Qual é a função da ureia, tá? A ureia, logicamente, é uma dosagem no sangue, tá? Que ajuda a aliviar o que? A função renal, tá vendo? Por isso que o processo renal ele não reconhece, porque ele acha que vai ser bom, logicamente, pro meu sangue,
tá? E aqui tem algumas patologias, problemas, tá? O que são cistos renais bilaterais, tá? Aí a gente vem com a insuficiência renal, que isso aqui são tudo patologia. Como a gente já falou da fisiologia e patologia, depois a gente vai voltar tudo de novo nisso. Só estou mostrando para vocês doenças, tá? Por exemplo, aqui, ó. O que acontece quando você tem, ó, você tem uma doença renal, doença hepática, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca e obesidade, vai ajudar vocês a perceber que você tem uma insuficiência renal, tá? Tanto aguda, tanto crônica, tá? Essa daqui é a aguda, a gente tratando, graças a Deus não evolui para crônica, mas se um tratar vai evoluir para crônica, tá? E aqui são tudo patologias, tá vendo, ó? Hidronefrose, tá? Que é a dilatação dos rins, desculpa, tá, pessoal? Então a hidronefrose é a dilatação, logicamente, dos meus rins que estão totalmente dilatados, tá? Insuficiência renal, tá? Aqui, ó, insuficiência renal. Aqui ele tá normal, aqui ele tá aguda e aqui ele tá crônica, tá vendo, ó? Totalmente diferente, tá? Pielonefrite, que é logicamente uma inflamação nos rins, aqui já é uma patologia renal, que a gente tem que tomar muito cuidado. Cálculo renal, que isso eu já expliquei para vocês, tá? O cálculo renal é uma massa sólida formada por pequenos cristais que pode ser encontrado, tá? No tratos renais, tá? Esses pequenos cristais são logicamente sódio, tá? Que é formado potássio, muito potássio, tá? Que é encontrado, que vai formando logicamente, tá? Isso daqui a gente já falou, aqui são os cálculos, tá vendo, ó? Aqui, ó, bem formado na parte, tá vendo, do meu rim, tá vendo? Aquele na bexiga e aquele eliminado na bexiga. E quando ele passa, logicamente, pelos meus túbulos, tá, tudo certinho, tal, aí ele não consegue, tá vendo? Ele passar pelos meus túbulos, ele não consegue, ele vai passar para onde? Ureteres, tá? Logicamente que ele não consegue, tá vendo? Aí ele vai indo, é por isso que tem cólicas renais, tá? A questão do pH, doenças renais, pielonefrite, não é? Que esta aqui, glomerulonefrite, tá? Que é uma inflamação no meu rim, tá? Então isso daqui são algumas doenças renais, tá? Doença logicamente renal policística, tá? Que eu não vou dar para vocês porque não vem ao nosso caso, tá bom? É só mesmo para vocês terem noção e perceber que o nosso rim ele é muito importante, que a gente tem muita coisa, tá? Aqui, ó, só terminando, ó, veia cava, que a gente já falou, tá? A suprarrenal, que a gente já falou também, tá? A minha artéria renal, tá? O meu rim, tá? A aorta, tá? Ureteres, tá? São dois, minha bexiga e minha uretra, tá vendo? São bem importantes.